Está escrito assim, no livro dos Salmos, no Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa, a tua obra, o teu filho, a tua filha, todos, meu Deus, que de forma espontânea, alegre, feliz, consciente, vieram a este lugar para te glorificar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer, te adorar na beleza da tua santidade e ouvir a tua voz. Pai, continue a falar conosco, Deus, porque se o Senhor não falar conosco, nós definharemos, sucumbiremos, morreremos de inanição, de fome, por falta do pão vivo que desce do céu a tua palavra, pois escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra proveniente da boca do Senhor. Por isso estamos aqui na expectativa de que o Senhor fale conosco e nos alimente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. O problema da vida não é o lugar onde você está. Porque o problema não está no lugar. O problema está em quem com você está no lugar. A minha bênção, a minha felicidade, a minha paz, a minha vitória não depende do lugar, depende de quem ou com quem eu estou no lugar. Porque nós pensamos que a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa vitória depende do lugar onde nós estamos. Não, depende de com quem você vai estar naquele lugar. Ou quem vai estar com você naquele lugar. Porque o melhor lugar do mundo era o Éden. Tanto que a palavra significa lugar de delícias, de prazer, de satisfação, de paz, de gozo, de felicidade. Não sei como a serpente se revelou no lugar, e a presença da serpente no lugar transformou o melhor lugar do mundo no pior lugar do mundo. Maldita será a terra, ela agora vai produzir espinhos, abrolhos, será maldita. O lugar de delícias agora é um lugar amaldiçoado. Porque no lugar, alguém andou no lugar bom com a companhia ruim. Alguém permitiu uma companhia ruim no lugar bom. Quando Israel desceu ao Egito, José era o governador. Estava em alta a fama, a autoridade de José. Com a bênção do faraó da época, eles foram colocados em Gósen. Era o melhor lugar do Egito. A terra de Gósen. Lugar favorável para o rebanho que Israel cuidava. Era o metro quadrado mais caro do Egito, era Gósen. Era o bairro das celebridades. O local mais importante, mais rico. Só que de repente,
Morreu aquele faraó e veio outro faraó, diz a Bíblia, que não conhecia a história de José. Então o lugar que era lugar rico, que promovia a riqueza, a vitória, a bênção de Israel, agora vai se transformar em um lugar de escravidão. Porque a bênção do lugar vai depender de quem for a sua companhia no lugar. Você está pegando a mensagem. Fique atento à palavra para receber a revelação nessa noite. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 33: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. O que é que a Bíblia está me ensinando? Que eu preciso selecionar as pessoas com as quais eu vou andar. Eu não vou me intrigar de ninguém, não vou brigar com ninguém, não vou ser inimigo de ninguém. Vou falar com todo mundo. Aleluia. Agora, para andar comigo, aleluia, tem que estar de acordo com os meus princípios, com a palavra do meu Deus. Pode ser até aquele rapaz que a moça paquera, aquela moça que o rapaz paquera. Cuidado. E se eu disser para você que até Jesus era assim, não andava com todo mundo? Não, pastor, o senhor está enganado. Jesus Cristo andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os publicanos, com os pecadores. Ele pregava para eles. Amizade, só quando se convertia. Eu já entrei até no Baixo Meretriz para pregar. Ia passando, tem um irmão mais avexado do que eu. Disse: pastor, vamos entrar ali. Eu digo: eita Jesus, assim na tala, na bucha. Eu digo: se eu disser que não, ele vai dizer o quê? Bora-se embora, meu irmão. Entramos lá dentro, desligaram o som. Foi. Pregamos para todo mundo lá dentro. Conversamos com as mulheres de vida fácil e tudo mais. Entramos no bar para pregar. Aleluia. Jesus tinha 12 apóstolos, mas ele tinha 3. Aleluia. Que quando ia orar, chamava os 3. Não era com todo mundo que Jesus orava, não. E olha que orar é um negócio tremendo. Mas ele não orava com todo mundo, não. Ele não ia para todo movimento, não. Tinha as pessoas certas de quem Jesus ia orar, meu irmão. Porque se você não tiver as pessoas certas para orar, você vai orar com elas e depois elas vão desmanchar toda a oração que vocês fizeram. Depois da oração, do propósito, vai ser tanta picuinha, tanta conversinha, tanto disse-me-disse, tanta fofoca, que a oração não vai valer de nada. Jesus Cristo tinha os 3. Os 3 confidentes, os mais próximos. E olha que eu estou falando da igreja de Jesus, que ele era o pastor. Não eram as pessoas de fora. E Jesus sabia muito bem separar essas coisas, coisa que nós precisamos saber separar. Eu vou falar uma coisa aqui, eu posso até estar errado no que eu vou falar, mas eu penso que não. O maior amigo de Jesus se chamava Lázaro.
O João deitava a cabeça no peito de Jesus, o João evangelista. Mas me parece que João amava muito a Jesus, mas Jesus amava mais a Lázaro do que o que amava João. Tanto que quando ele vai ressuscitar, ele chora. É a única vez na Bíblia que Jesus Cristo vai chorar por alguém, é com a morte de Lázaro. Eu vou falar uma coisa aqui que eu preciso ensinar os irmãos, preciso ensinar a igreja. São coisas que a gente vê uma necessidade. Veja, o maior amigo de Jesus era Lázaro, mas Jesus não chamou ele para ser apóstolo. Ou seja, você não pode confundir amizade com chamado. Não pode confundir. Pode haver pessoas entre nós que eu não possa ter aquela afinidade, mas se a pessoa tem o chamado, eu não posso ser contra o chamado daquela pessoa. Assim também como pode ter pessoas que eu deva ter uma grande afinidade, mas se tiver o chamado, eu não posso criar esse chamado para a pessoa. E nós temos muitas pessoas, irmãos, gabaritadas, que estão no processo de Deus para chegar na posição que Deus tem preparado. Se entre nós há irmãos e irmãs, como diz a Bíblia em 1 Timóteo, que almejam o episcopado, que é a chamada ministerial, excelente obra deseja. Você recebe ou merece os meus parabéns, sinceramente falando, não é uma palavra fingida, é algo sincero. É bom ter esse chamado, ter esse desejo, mas exige de mim, de você, uma maturidade. No meu início, como eu sonhava, com 9 meses de crente, fui convocado para ser porteiro, mais ou menos 1 ano, 9 meses, 1 ano de crente, porteiro. Meu irmão, fiquei feliz demais. Eu fiquei feliz. Aquilo para mim era uma grandeza. Eu, no bom sentido da palavra, me senti muito importante em ser porteiro. Dei o meu melhor para aquela missão. Com menos de 1 ano de crente, não conhecia tanto a Bíblia, mas depois eu descobri que a Bíblia diz assim: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você amar o pouco que eu te dou, eu vou te colocar no muito. Ou seja, se Deus dar uma tarefa para você, e dentro da visão humana você acha que é uma tarefa pequena e desprezá-la, está sendo revelado que você não vai ter amor à tarefa grande, não irá se dedicar à tarefa grande. E eu tinha essa visão, esse desejo muito equilibrado, e chegava às festividades, muita gente era separado, ungido, ordenado. Mas eu lembro de uma vez, já estava naquele processo, já estava amadurecendo, terminou as festividades, muitos irmãos foram separados, eu não fui. A festa foi em um ginásio que tem ali na antiga rodoviária, eu esqueci o nome daquele ginásio, e se levou todos os bancos da igreja para usar, se alugou o caminhão,
terminou as festas, separações, não fui chamado naquele dia, mas quando alguém disse assim, estamos precisando de alguém para tombar os bancos, quem vai? Digo, eu aqui. Glória a Jesus. Olha eu aqui, vamos lá, vamos pegar banco, vamos carregar banco, vamos botar banco em cima do caminhão. Não era cadeira assim, levezinha, que você pega 10 e vai-se embora sorrindo, não. Era banco de madeira grossa. Aleluia, tem que ser 4 para subir em cima do caminhão, meu irmão. Aleluia. É aí aonde vai se revelar a capacidade ou a estrutura ou a condição para você chegar lá. É quando você consegue passar pelo processo e não se abalar. Aleluia. No próximo mês, nós vamos fazer uma reunião aqui com os nossos obreiros. A gente vai ensinar muita coisa para os irmãos, muitos detalhes, tem muita coisa que a gente precisa passar para os irmãos dentro desse contexto. A gente vai ver com quanto tempo a gente vai separar um obreiro, depois de quanto tempo. A gente tratou isso em outra reunião, mas eu não sei se ficou em ata. A gente vai tratar isso, vai colocar em ata a idade, com quantos anos de idade a pessoa pode ser separada, com quanto tempo de crente a pessoa pode ser separada, se casado, solteiro. Na verdade a gente separa casado, solteiro pode ter exceções. Aleluia. A gente já tem, porque a gente tem toda a noção, a gente precisa passar essa noção para os irmãos. Então, como eu falei, às vezes a gente tem pessoas que estão dentro do contexto, mas falta ainda entrar dentro de um contexto para estar de acordo com as regras, para entrar no rol. E eu fico feliz quando alguém tem essa disposição. Não é motivo para a gente ficar triste, não, ficar preocupado. É motivo para a gente ficar alegre, saber que os irmãos, as irmãs, ou alguém, ou fulano, beltrano, tem desejo de fazer a obra. Mas aí vai ter as regras. Então Jesus, ele tinha uma amizade profunda com Lázaro, mas não deu este chamado para ele. Mas eu estou falando sobre companhias, pessoas que vão estar do seu lado. Quando Israel estava no deserto, Deus chegou para Moisés e disse: olha, Moisés, eu vou enviar um anjo que irá com você nessa jornada. Moisés olhou para Deus e disse: se o Senhor não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Isso está em Êxodo 33 e 15. Êxodo 33 e 15. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ora, Coríntios 15 e 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas Êxodo 33 e 15, Moisés disse: eu quero a tua presença. Eu não sei se você prestou atenção, eu prestei atenção por acaso aqui na anotação que eu fiz. Coríntios 15 e 33, Êxodo 33 e 15. Você prestou atenção nisso? Coríntios 15 e 33, Êxodo 33 e 15. As más companhias corrompem os bons costumes, mas a boa presença de Deus, aleluia, te fará prosperar. Aonde todo mundo só vê fracasso, miséria e derrota, Deus te fará prosperar. A presença de Deus te dará vitória. O lugar bom sem Deus se torna ruim.
o lugar ruim com Deus se torna bom. Canaã era uma terra que manava leite e mel. Eles entraram lá, irmãos, foi aquela festa, aquela farra, no bom sentido. Mas de repente eles começaram a praticar aquilo que não agradava a Deus, a presença de Deus saiu. Aí o lugar que manava leite e mel se tornou um lugar de escassez, de derrota, de fracasso. Por quê? Repito, porque o lugar ruim sem Deus se torna bom, mas o lugar bom sem Deus se torna ruim. Aleluia. Então o importante não é o lugar, é quem vai estar com você no lugar. Se eu perguntasse aqui para a igreja quem está com desejo de ir para o deserto, ninguém iria dizer que está. Aleluia. Porque deserto é a representação de dor, de tristeza, de derrota, de humilhação, de fracasso. Isso é o que vai representar o deserto: fome, necessidade, desemprego, doença. Então ninguém quer ir para esse lugar. Mas a Bíblia diz que os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, não faltou pão, não faltou água, não faltou carne, não faltou sapato, não faltou roupa, porque o deserto é lugar de derrota. Mas se Deus está com você, o lugar de derrota se torna lugar de vitória. Eu estou falando que você precisa selecionar as companhias que vão lhe acompanhar na jornada, que vão estar com você no caminho. Ninguém quer estar no meio de uma tempestade de alto mar dentro do barco, a ponto do barco afundar. Ninguém quer estar. Mas os discípulos estavam um dia e ficaram assustados e preocupados, porque era uma tempestade tal qual nunca vista por eles, de maneira que eles tomaram consciência, pela experiência que tinham em navegação, de que daquela vez o barco ia afundar e a pique ia naufragar. Tanto que eles correram até Jesus, que dormia na popa do barco, e disseram assim: acorda, mestre, porque nós estamos perecendo. A palavra perecer é morrer. Nós estamos morrendo. O barco está naufragando, está indo a pique, está afundando, e agora vai se acabar tudo. Aleluia. Só que, aleluia, o barco que estava no meio da tempestade, quem é que estava nele? Só vou confirmar: Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Então, se nessa tempestade que você está enfrentando e o seu barco está sendo açoitado pela onda, mas se Jesus está no barco, mesmo que ele esteja dormindo, aleluia, a tempestade não vai fazer o barco afundar, não vai. Agora me lembrei da história do advogado que disse que o Mar Vermelho, o povo só passou a pé enxuto porque em época do ano ele ficava só com um palmo d'água, e deixou o irmãozinho triste, desanimado com a Bíblia. Mas quando ele voltou e olhou para o irmão estava dando glória a Deus. E o advogado disse para ele: eu já te disse que o mar, aleluia, em determinada época do ano, ele só fica com um palmo d'água, rapaz. Foi por isso que o povo passou a pé enxuto. Não, mas eu não estou dando glória, não é porque o povo passou a pé enxuto ou passou pelo mar, aleluia. Eu estou dando glória porque a Bíblia diz que Deus matou o faraó e o seu exército afogado no mar. Só Deus para matar o exército afogado em um mar, só com um palmo d'água. Quando Deus está com o homem, a tempestade vem em um rio que tem 18 metros de profundidade e ninguém morre afogado. Mas quando o homem está sem Deus, morre afogado. O rio com só um palmo de água. Aleluia. Eu estou ensinando a você que você deve selecionar as pessoas com as quais você vai andar na vida, com as quais você vai trilhar. Sabia que tem aquelas pessoas
que quando passa alguma dificuldade na vida, na igreja, no casamento, no trabalho, na família, procura alguém para conversar, e essa pessoa coloca mais lenha na fogueira. Se eu fosse tu, eu saía daquela igreja. Se eu fosse tu, eu deixava aquele traste. Se eu fosse tu, eu pedia as contas. Eu lembro de uma vez que eu fiquei responsável, era como se eu fosse um vigia da igreja. E por besteira eu fiquei um pouco desanimado. E disse, eu vou dizer ao pastor, quando era ainda na sede, ainda o novo convertido, vou dizer ao pastor que não quero mais ficar aqui não. Mas era tão bonzinho, eu ia ficar lá, passava 2, 3, 4 horas orando, ficava lá tomando conta por ali, tinha tempo para orar, estava em todos os ensaios, aquela maravilha. Aí eu fui conversar com um colega meu, ele disse, é mesmo rapaz, é mesmo, né? Aí eu fui na onda e entreguei, digo, vai perder a bênção. Perdi a bênção, estava tão tranquilo, tão bonzinho. Você tem que saber com quem vai conversar as suas questões. Tem muita gente que vai se dar de amigo, que vai dizer que está do teu lado, mas vai só querer puxar o teu tapete. Na verdade, estão com inveja da tua felicidade, da tua bênção. A Bíblia diz, irmão, isso aqui é para você guardar. Você que é filho e filha de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Você tem pacificado ou você tem criado contenda, confusão, briga, intriga, guerra? Aleluia. Qual tem sido a sua postura diante da igreja? O pior lugar do mundo deve ser uma prisão. Nunca fui preso, falando aqui de conjectura. Um dos homens mais fiéis da Bíblia, José. Eu não acho falha em José. Foi parar numa prisão. E isso exatamente porque era fiel. Exatamente porque era crente, temente, obediente, respeitador, homem de bem, responsável, comprava, pagava, não andava com coisa à toa. Foi terminado numa prisão. O pior lugar do mundo, sendo caluniado, preso injustamente. Mas sabe quem estava com José na prisão? Não era o padeiro nem o copeiro, era Deus. Era Deus que estava com José, meu irmão. A companhia de José era Deus. Tanto que na prisão ele era tão diferenciado que o carcereiro entregou a chave da cadeia para ele. Glória. O problema não está no lugar, irmãos. Está com quem você está no lugar. O problema não está no ambiente. Está com quem você está no ambiente. Quem é a sua companhia no ambiente? Pegaram o Ananias, o Misael e o Azarias. Talvez você conheça mais como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Abdênego. Por serem fiéis, jogaram ele na fornalha. Eu não sei se você já ouviu falar de sauna. Sauna, spa. É o local onde as pessoas entram e é muito quente. Porque a quentura, ela derrete
a gordura das pessoas para as pessoas ficarem fitness. Calor, temperatura. Por isso que quando se faz exercício, o nome que se usa é queimar gordura. E jogaram José, ou melhor, o Ananias, o Misael e Azaria na fornalha, não foi para fazer sauna não, foi para queimá-los mesmo. O fogo estava tão feroz, diz a santa palavra, que o rapaz que foi abrir a porta da fornalha para jogar os três dentro, quando ele abriu a porta, saiu uma língua de fogo, pode ler na Bíblia, e devorou o rapaz. Porque os carrascos eram homens endemoniados, que tinham prazer em fazer o mal. E eu falo isso com uma certa certeza, porque eu conheci um cidadão, não cheguei a ter contato assim direto com ele. Ele passou uns tempos na casa de um amigo meu que era crente lá em Maceió, e esse homem era matador de aluguel. E ele disse que uma vez ele foi matar um homem de peixeira, a peixeirada, na rodoviária. Não se assuste com o que eu vou falar. Ele disse que quando cravava a faca no homem, o homem gritava por tudo quanto é santo, pedia por tudo que é sagrado que ele não fizesse aquilo. E ele falava, o irmão disse que ele falava com uma certa vibração, que quanto mais ele pedia misericórdia, parece que estava xingando ele, a ele que ele matava. Ele disse que quando dava a foto da pessoa que ele tinha que matar, só em olhar para a foto ele já começava a odiar a pessoa sem nunca ter visto. Já começava a sentir raiva, ódio, vontade de matar sem nunca ter visto. Ficava possesso. Então aquele carrasco que abriu a porta, irmãos, estava sedento de sangue, queria matar, aleluia. Mas não se preocupa não, aqueles que estão querendo te matar, são eles que vão morrer. Aqueles que fizeram a forca, são eles que serão enforcados. Que fizeram a cova, são eles que vão cair no buraco, aleluia. E mesmo que te joguem na fornalha, se a tua companhia é Deus, o fogo não vai te queimar. Poderia falar de Daniel jogado na cova, outras situações, mas eu me lembro também do Monte Tabor. Quando Jesus sobe ao monte e ele entra no processo de transfiguração, você conhece a história? Aparece para ele Moisés, aparece Elias e fala com ele. De repente uma glória poderosa desce no lugar. Deus fala do meio da nuvem e diz: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O apóstolo Pedro está tão extasiado, porque eram os três que sempre Jesus levava para a intimidade: Pedro, Tiago e João. Quem é que está lá? Pedro, Tiago e João. Quando Pedro vê a cena, ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, a gente constrói 3 tendas, uma para Moisés, uma para o Senhor e outra para Elias. Eu penso que em cada tenda ia ficar 2 pessoas. Mas aí gerou-se a briga: quem vai ficar na tenda que está Jesus? Se eu tivesse lá, eu ia fazer um acordo. Bom, se nós vamos ficar por aqui uma noite, eu fico na tenda para ouvir, depois eu quero ouvir Moisés, depois eu quero ouvir o Elias. Eu ia saber manobrar para ninguém ficar bravo com o outro. Mas a proposta de Pedro foi: Senhor, bom é estarmos aqui. O monte, se alguém aqui já foi caçar, sabe como é que é. Os irmãos já me levaram mais de uma vez. Meu Deus, que medo da beleza, aleluia. Teve um dia que a gente foi, logo quando a gente chegou da mata, umas 4 da tarde, apareceu uma caninana com quase 5 metros de comprida, aleluia. Pastor, o senhor não é caçador, pastor, 5 metros é demais. Eita, desculpa, evangelista, esse cara é caçador, estou brincando.
Mas foi mesmo aparecer a cana. Então medo ali. Aí tem o mosquito, tem o gato do mato, canguçu, é assim? Perigoso, irmão, é uma onça do mato. Outro dia a gente foi, aí tinha uma caixa de cupim, os irmãos pegaram, jogaram na fogueira para fazer fumaça, para espantar o mosquito. Era um negócio meio ladeirado, a casa de cupim embolou, foi para debaixo da rede, onde o irmão estava deitado. Ô, socorre, me ajuda, me tira daqui, irmão, bate para lá, bate para cá, corre, porra, irmão, senão ia queimar tudo aí, queimar a rede. Foi mesmo assim, meu irmão. Então, meio do mato não é bom não, meu irmão. Meio do mato não é bom não. O irmão de saudosa memória, o nosso irmão Manuel, que congregava com a gente aí de Madureira, ele contava as proezas dele também. Ele disse: irmão, um dia eu fui para a mata e eu vi o pai da mata. Eu não sei nem como é o pai da mata, depois o senhor me explica aí. Ele disse que não era crente na época, estava fumando, fumava, sentou assim em uma tora de madeira, veio o cigarro, ajeitou, colocou, botou na boca. Ele disse que quando deu a primeira tragada, ele disse que sentiu aquele vulto por trás dele, bem grande. Aleluia! Mas o Pedro disse: bom estarmos aqui. Eu não quero saber de mosquito, de canguçu, de pai da mata, de mal-assombro. Bom estarmos aqui. Por quê, pastor? Porque Jesus estava ali, a glória de Jesus estava ali, a presença de Deus estava ali. Quer que a sua casa seja uma bênção, seu casamento seja uma bênção, sua família seja uma bênção, a sua igreja seja uma bênção, a sua vida seja uma bênção. Atrai a presença de Jesus. Porque nada que vier de fora vai te atingir, porque você já vai estar cheio da presença de Deus. Porque a tristeza só entra no coração que está vazio, irmão. A angústia só entra no coração se estiver vazio. A raiva, o ódio, o pecado só entra se estiver vazio. Mas se ele chega e já está cheio da presença, da glória, da Shekinah, da unção e do azeite, não tem como entrar em um lugar que já está cheio da presença. E o segredo está na presença. Aleluia. Pastor, como é que eu faço para receber a presença de Jesus? Vou dar a receita para você agora. Aquele que me ama, está escrito em João 14, 21, 22. Guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Irmãos, eu sou crente pentecostal, eu sou assembleiano, sou batizado com o Espírito Santo, creio em revelação, língua, variação de língua, interpretação de língua, profecia. Eu creio em tudo isso. Mas se tem uma coisa que firma o crente, é a palavra. Conselho para quem quer ser obreiro. Porque às vezes tem alguém que quer ser obreiro e acha que para ser obreiro é ser do manto. Não, meu irmão. Aleluia. Para ser obreiro precisa manejar bem a palavra. Não sou eu que está dizendo, é a Bíblia. Porque se você um dia assumisse uma igreja e o seu negócio for só manto, manto e remanto, quem é que vai aguentar isso? O manto é bom? É. Mas o que vai edificar a igreja é palavra. Você já imaginou, irmão, se todo culto que você viesse, eu tivesse aqui, eita, vai chegar, olha, ixi, pá,
Aí termina o culto, você vai para casa e diz que foi o culto. Foi cheio de epa. Ixi, quase. Chega, pega. É bênção? É, irmão. Mas você não vai ficar todo culto. Eita, chega, vem, solta, larga, pega de novo, corre atrás, segura, já vem, já vai. Toda igreja, todo crente só vai permanecer firme se alimentar com a palavra de Deus. É bom manto? É bom movimento? Sim. A glória, o azeite, mas tem que ter palavra, aleluia, porque aquele que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, e quando ele vem com azeite, vem com unção, vem com graça, vem com Shekinah, vem com glória, vem com presença. Aí, meu irmão, não tem Satanás que aguente, não tem Satanás que suporte uma igreja cheia da palavra, porque a palavra vem completa. Mas vai depender das pessoas com quem você vai andar. Ô meu irmão, olha, não se assuste, não ignore o que eu vou falar, não. Por Jesus, não ignore não, que eu não sou contra não. Mas as pessoas que mais gostam de movimento, isso eu falo porque eu já tenho 30 anos de crente, irmãos. 25 só trabalhando com gente, porque com 1 ano de crente eu já fui ser porteiro. Eu estou com quase 30 de crente, 28 trabalhando com gente, experiência com os ministérios, vendo histórias, situações, acontecimentos. E as pessoas que mais davam trabalho nas igrejas são as pessoas que gostavam de movimento. São as mais enroladas que tem, as que mais devem. O povo diz que é velhaco, não sei por que esse negócio. Eu não sei o que é que acontece. Eu acho que na próxima reunião eu vou trazer uma TV aqui e vou colocar para vocês alguns vídeos que aparecem na internet. Na hora que eu vejo assim, eu fico até assustado, para ser sincero. Porque tem umas igrejas hoje, eles dizem que são igreja. Os homens de vestido está lá, batendo no calcanhar, irmãos. Os homens, não são as mulheres, são os homens. E começa aquele hino, e o camarada, e a roda, a saia chega, faz uma roda assim. Eu digo, meu Deus do céu, esse negócio para mim está tão esquisito, Jesus. Sinceramente, irmãos, eu fico olhando assim, meio assustado. Quer ver, tu pesquisa na internet, coloca lá. Eu digo, meu Deus do céu. E tem lá os camaradas não sei como é o nome daquele negócio da percussão. Eita, e os camaradas, para lá, para cá. Esse pinhão. Eu digo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho estranho, irmãos. Eu não estou aqui, não sabe? Eu acho estranho. Você viu o testemunho do diácono Valdemir? Tinha a história do irmão. Veja a simplicidade. É por isso que você tem que ter muito equilíbrio. Tinha um irmão na igreja, e o pastor ficava até acanhado com o jeito que ele glorificava a Deus, porque quando ele estava alegre, ele se levantava da cadeira, pegava o dedinho, apontava para cima, assim, piuí, 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 piuí. Aí o pastor chamou um pregadorzão famoso, estou de nome. Aí ele chegou para o diácono e só vai na casa do irmão e diga para ele que não é para vir nesse dia da festa não, porque era o dia que o pregador famoso vinha, ele ficou com vergonha do irmãozinho na igreja. Agora eu me lembrei de outra história, irmãos, mas eu não vou contar não, que essa é perigosa. Não, foi porque o pastor convidou alguém para pregar, e no dia do culto, ele
disse, Deus me revela que não vai ser o pregador convidado que vai pregar, não. Que vai pregar o irmãozinho que está lá na última cadeira. O irmãozinho se assustou. Eu? É o senhor mesmo. Deus falou que é o senhor. O irmão não tinha estudado nada, tal. Subiu lá em cima. Certo, Pai do Senhor para os irmãos. Eu quero dizer para a igreja que tem 3 tipos de pregador. O pregador égua, sou eu, sou uma égua para pregar. Não sei falar, não sei me expressar, sou uma égua. Sei não. Tem o pai d'égua, aquele pregadorzão, que é um pregador pai d'égua. É o pastor que foi convidado. Isso aí é um pregador pai d'égua, prega com força. Já vi ele nos YouTube, é um camarada de Deusão. E tem um pregador filho de uma égua, esse pastor que sabia que eu não sabia pregar e me chamou para pregar. Misericórdia. Vai, irmão, pelo amor de Deus, vocês. Até estava conversando com alguns irmãos ontem, que às vezes tem coisas que acontecem na igreja e aí, pastor, porque tem gente que a gente vai ensinar isso para os nossos obreiros, tem gente que não tem controle com o tempo, extrapola, passa do limite, acaba com o culto e fica aquele culto pesado e aquele negócio todo. Aí eu disse, irmão, eu nunca fiz isso não, mas tem pastor que puxava no paletó. Chegava assim e dava uma... Mas eu disse que o medo é porque tem gente que é meio... Que foi? Como é que é esse negócio aí? Poxa, tá paquerando, pastor? Entendeu? Tem gente que é meio avexado, você tá, tem que ter um cuidado da beleza. Mas aí o irmão foi lá na casa do irmão diácono para dizer para o irmão que o pastor disse que não era para ele naquele culto. Quando o irmão chegou, o irmão estava vindo da roça, ó, chapéu de palha, descalço, pé sujo, rachado, estava limpando a roça. Aí quando ele viu o diácono, ele se alegrou. Aí começou a falar em mistério, aquela coisa toda, aquela maravilha. E quem disse que o diácono teve coragem de falar para o irmão? Teve não. Ficou cheio de Deus lá, aquela coisa. Aí o irmão foi para a igreja. O pastor começou a pregar. Quando o pastor deu aquela segura, aí o irmão se levantou. Aí o pastor da igreja. Aí o pastor que estava pregando parou. É uma coisa simples que eu vou falar, irmãos. Mas é exatamente esse o significado do Evangelho, simplicidade, irmãos. Simplicidade. Às vezes eu fico pensando, Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar a igreja, uma estratégia, alguma coisa, e nunca vem nada. Aí eu entendo que a resposta de Deus é essa, continue simples. Continue simples, não precisa, o Evangelho é simples. Aí o irmão se levantou, piuí, piuí. Aí o pastor que estava pregando parou, olhou. Deus me revela o mistério do irmão. Piuí, piuí. Deus revelou para ele todas as nações, ou melhor, louvem. Piuí, louvem. E o dedo girando é todas as nações louvem ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Todo ser que respira, que está vivo, que recebeu o privilégio de viver, de estar vivo, não perca tempo falando de A, de B ou de C. Use a voz, o fôlego e louve ao Senhor. Todas as nações louvem ao Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O problema não é o caminho, o problema é o escarnecedor que está no caminho. O problema não é a roda, o problema é quem está na roda. Louvado seja Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O lugar pode ser bom, mas se lá tem escarnecedor, não dá para mim. Pode ter churrasco de comer para quebrar o bucho, não dá para mim. Bem-aventurado é o homem, a mulher, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, em casa e de noite,
quando vem à igreja ou em casa também. Glória a Deus. Mas medita de dia e de noite. E o resultado você já sabe. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Quer que prospere? Então não ande segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assente na roda dos escarnecedores. Procure andar com homens e mulheres de Deus. Eu não estou dizendo para você para andar com crente, não. Eu estou dizendo para você para andar com homens e mulheres de Deus. Me perdoe o que eu vou falar, porque vai ter crente que vai dar conselho pior do que quem não é crente. O Eliseu, quando passava, a mulher dizia: eis que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Não era só homem de Deus, não, tinha outro adjetivo antes. Santo homem de Deus. Ou seja, antes de ser homem, você precisa ser santo de Deus. Então procure andar com homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que tenham boas palavras para vocês, pessoas que tenham bons conselhos para vocês, boas orientações. Cuidado com as companhias com quem você está andando. Cuidado, muito cuidado. Fique de pé, por gentileza. Já passei da hora. Vamos estar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. Quinta-feira é um culto com a mocidade. Estaremos aqui dando glória. Domingo estaremos aqui mais uma vez. E assim vamos estar servindo a Jesus, servindo ao Senhor. Certo? Continue firme, continue avante. Peça a Deus graça para superar os obstáculos e desafios que surgem na vida e na caminhada. Então vamos orar. Quem necessita das orações? Amém. Vou convidar o diácono irmão Lucas para fazer essa oração. Depois o pastor Celestino impetra a bênção. E todos sairemos daqui abençoados em nome de Jesus.